Segundo Reis, capítulo 3, continuando então com o ministério de Elias. Já vimos aqui alguma coisa sobre o reino antecipado na última aula, como Eliseu representa já a prática, já a realização das coisas que não em plenitude ainda, mas já é uma realidade do reino de Deus, várias coisas que aconteceram com Eliseu no capítulo 2. Esse capítulo 3, para aqueles que já vêm acompanhando, alguns talvez não estiveram nessas aulas, mas quando nós, não faz tanto tempo assim, nós estudamos Josafá, e então esse capítulo 3 nós chegamos a já estudar em parte, porque faz parte da história de Josafá. Mas também agora nós vamos tornar a olhar porque faz parte da história de Eliseu. Então tem alguns aspectos aqui dessa história de 2 Reis 3 que nós não podemos mencionar, mas a gente não vai focar muito. Principalmente aquele aspecto de Josafá fazer alianças, né? Josafá está aqui. A gente estudou bastante na vida de Josafá, como ele fez uma aliança com Acabe, depois ele fez uma aliança com o primeiro filho de Acabe, Acasias, que reinou durante 2 anos, e depois nesse capítulo ele faz uma terceira aliança com outro filho de Acabe, que é esse Jorão. Então esse aspecto das alianças erradas a gente falou bastante, nós não vamos focar isso agora. Mas para a gente ver a história, logicamente a gente tem que dar uma olhada geral em tudo. Então, começando no início aí do capítulo 3, aqui fala de Jorão, o filho de Acabe, lembrando que Acabe morreu, Jezabel está muito viva ainda, não vai mencionar muito ainda nessa parte da história, mas ela é uma influência forte ainda. E o primeiro filho de Acabe, que foi Acasias, conta no primeiro capítulo de 2 Reis, ele só governou 2 anos. Como ele não tinha filho, então, depois que Acasias morreu, o irmão dele, o outro filho de Acabe, assumiu o trono. Então aqui vai introduzir Jorão, vai ter outros fatos sobre Jorão mais na frente, mas esse aqui é aquela introdução que faz dos reis, tanto de Israel como de Judá, vai falar se foi bom, se não foi, vai caracterizar, e a gente lembrando que os reis das 10 tribos, né, os reis da parte de Israel do Reino do Norte, eles são sempre comparados com Jeroboão. Só que depois de Acabe e Jezabel, eles também, às vezes, são comparados com Acabe, que foi pior do que Jeroboão. Todos os reis de Israel, sem exceção, todos os reis andaram nos caminhos de Jeroboão. Os reis de Judá eram sempre comparados com Davi. Mas os reis de Israel são comparados com Jeroboão. Aí já faz mais tempo, mas a gente precisa sempre lembrar que Jeroboão é mencionado muitas vezes, houve várias famílias, né, várias dinastias, não foi como em Judá, que era sempre filho de Davi. Em Israel, reinava às vezes 4 gerações, às vezes menos, então mudava muito a dinastia, a família, né? Mas sempre andavam nos caminhos de Jeroboão. E esses caminhos de Jeroboão, só lembrando rapidamente, Jeroboão instituiu um culto mesclado. Ele fez assim, era idolatria, mas ele não abandonou totalmente o Senhor. Jezabel já era mais forte, tipo, vamos esquecer de Jeová, vamos matar os profetas de Jeová, vamos adorar Baal. Jezabel era mais forte para abandonar completamente a Deus. Jeroboão, o culto de Jeroboão era uma mistura, era uma mescla. E o que ele fez, né, os bezerros de ouro eram coisas proibidas por Deus, mas assim, o restante do culto dele era meio parecido, ele imitou muita coisa do caminho de Deus, da lei de Moisés, do culto verdadeiro, mas fazia algumas mudanças.
né? Tinha uma festa no 7º mês, no tempo de, assim, na lei de Moisés, tinha várias festas, mas tinha uma no 7º mês. Jeroboão fez uma no 8º mês. Os sacerdotes era da linhagem de Levi. Para Jeroboão ele colocava sacerdotes, mas de qualquer outra tribo, família, não precisava ser de Levi. Então ele fez uma coisa parecida, mas de acordo com a mente dele, não de acordo com o plano de Deus. Por que mudar? Se vai imitar, por que não faz direito? Por uma razão principal que provavelmente é essa razão. E é isso que eu só quero lembrar desse ponto aqui com Jorão, porque havia algo, esse vírus, essa contaminação que Jeroboão introduziu, foi tão forte que até algumas pessoas, né, tem poucas menções, e Jorão, esse filho de Acabe, quem diria, esse segundo filho de Acabe, que assumiu o trono, ele tinha alguma coisa melhor do que os antecessores dele. Vamos ler aqui. Jorão, filho de Acabe, começou a reinar em Israel, em Samaria, no 18º ano de Josafá, rei de Judá, reinou 12 anos. Fez o que era mal, então vai caracterizar, vai dar a avaliação dele. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, mas não como seu pai. Quem é o pai dele? Acabe. Então, estamos comparando, né? O Senhor está comparando Jorão com as duas referências. Primeiro, agora, o pai dele, Acabe, que veio depois, foi pior do que Jeroboão. Então, ele melhorou um pouquinho. Acabe foi pior do que todos os reis, inclusive Jeroboão. Ele foi pior do que todos antes dele. Então, Jorão, ele sobe um pouquinho na avaliação. Ele não foi tão ruim quanto Acabe. Mas não como seu pai. E lembra que quando fala de Acabe, também tem que falar de Jezabel, porque era a força por trás, era a influência forte, né, na vida de Acabe, era Jezabel. Então, quando falava de Acabe, não falava só de Acabe, falava de Acabe e Jezabel. Acasias, por exemplo, o irmão que reinou antes, falou que ele andou nos caminhos do pai e da mãe, né? Então ele se igualou a Acabe. Mas Jorão não foi como seu pai, nem como sua mãe. Olha, ele fez uma coisa boa. Tirou a coluna de Baal que seu pai fizera. Parece que ele não destruiu, mas ele tirou de visibilidade, tirou essa coluna de Baal. Porém, versículo 3, contudo, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fizera pecar a Israel, e deles não se apartou. Então, voltando, Jeroboão, qual foi o vírus de Jeroboão? O que é que Jeroboão tinha? Vai ter um outro rei, logo adiante, daqui uns capítulos, que Deus levantou de acordo com a profecia de Elias. Elias profetizou para Acabe dizendo, olha, por causa do que você fez, principalmente naquela história de Nabote, né? Por causa disso que você fez, a sua casa vai ser totalmente exterminada. E Deus levantou um rei chamado Jeú, isso vai acontecer daqui a alguns capítulos. Esse rei, Jeú, foi levantado por Deus, ele falava de Deus, ele executou juízo contra toda a casa de Acabe, ele exerceu juízo contra os adoradores de Baal, fez uma limpeza com muito sangue, ele fez uma limpeza em Israel, até em Judá, descendentes de Acabe e Jezabel. Ele foi um homem que quase voltou para Deus. De todos os reis de Israel, do reino de Israel, de todos os reis, Jeú, tem esse Jorão que só fala isso, que ele não foi tão ruim quanto Acabe, tirou a coluna de Baal, mas continuou no caminho de Jeroboão. Jeú
é mais ou menos a mesma coisa. Ele fez uma limpeza contra Baal, acabou com Baal. Podemos até considerar como, nós estamos falando aqui que Eliseu termina a missão de Elias. Qual a missão de Elias? Limpar Israel de Baal, tirar esse culto errado de Baal do meio de Israel. Elias ficou chateado porque ele não viu uma mudança na vida dele. Ele não viu Jezabel sendo enfraquecida, ele não viu Jezabel sendo julgada por Deus. Elias não viu nada disso. Mas no tempo de Eliseu, o sucessor, vai acontecer, essa missão vai se completar. Mas Jeú, estamos sempre falando disso, né? Quando chegar não vou precisar falar tanto, né? Mas Jeú, ele foi quase, ele falava que tinha um zelo de Jeová, ele tinha assim, um coração parece para realmente fazer a vontade de Deus. Só que quando ele se torna rei, fala assim: contudo, Jeú não se livrou de Jeroboão. E aí a gente pergunta, mas por quê? O que é que tinha naqueles bezerros de ouro? O que é que tinha naquele sistema de Jeroboão? Por que as pessoas faziam que iam voltar, mas não voltavam completamente? Por que nem Jeú voltou? E a palavra, agora voltando aqui para o versículo 3, 2 Reis 3:3, ele aderiu. Eu não sei o que a sua Bíblia fala, umas Bíblias falam persistiu, outros falam continuou, deu continuidade, não sei, mas essa palavra, já vou ler alguns textos, eu queria que vocês entendessem essa palavra, sempre me chama muita atenção. Se não me engano, é a única vez que fala em relação aos pecados de Jeroboão, essa palavra aderiu. Aderir é uma palavra boa, mas acho que você não, só lendo essa palavra, você não entende a força dela. É uma palavra, vou mostrar outros contextos que vai ajudar você a entender. Mas primeiro eu queria perguntar, por quê? Por que ele aderiu? Essa palavra aderir é como uma cola. Por que ele se colava? Por que ele não conseguia sair? E eu queria que a gente, de outras vezes eu tenho mencionado isso, esse pecado de Jeroboão está na igreja hoje. Deus não teria dado tanta ênfase no Velho Testamento se isso não estivesse se referindo a um problema sério. É que nem idolatria, em geral. É uma forma de idolatria isso aqui, mas o pecado de Jeroboão tem mais implicações, não é mera idolatria, né? A idolatria é muito sério, mas é algo... Primeiro assim, não era, aparentemente eles não estavam abandonando o Deus Jeová totalmente. Eles mantinham, eles falavam de Jeová. Você pode notar que todo esse tempo que o reino dividido, todo esse tempo que as 10 tribos estavam longe de Deus, mas o povo não tinha se esquecido totalmente de Deus. Tinha muita gente fiel, tinha muita gente, né? Deus falou que tinha 7.000 para Elias, mas o povo falava de Deus. Eles não tinham esquecido de Deus, eles eram o povo de Deus. Então o pecado de Jeroboão não fez com que eles deixassem de ser povo de Deus, no entanto era muito sério e Deus ficava muito irado. E porque ele não se apartou dos pecados de Jeroboão, fala que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Então isso era uma coisa terrível realmente para Deus. Então só sintetizando, tem muito mais coisa, mas só para a gente pegar assim, um conceito central, por que Jeroboão fez isso? É muito claro na história de Jeroboão que ele fez isso porque ele não queria que o povo de Israel continuasse indo a Jerusalém. Jerusalém representa para nós a unidade. Jerusalém representa para nós o lugar verdadeiro, que não é geográfico hoje, mas o lugar verdadeiro onde você adora a Deus. Mas por que um rei não ia querer que seu povo adorasse a Deus? Por que um pastor, por que
algum tipo de líder, isso não é só de pastores, isso pode estar no meu coração. Eu posso estar aqui exercendo algum controle através do meu ministério de ensino e eu posso ter o espírito de Jeroboão. O que é o espírito de Jeroboão? O que é tão duro de largar? O que faz a pessoa aderir, colar, não consegue se livrar? O que é que faz isso? O desejo de ter controle. Eu não quero perder controle. Se as pessoas forem para Jerusalém, essas pessoas vão saber que eu não estou ensinando o que é certo e vão me largar. Eu não vou ter mais controle sobre eles. É divisão na igreja. É o homem tentando manter controle sobre as pessoas. Eu não sou contra pastores, não sou contra lideranças, não sou contra a autoridade. Eu não estou dizendo que isso deve fazer com que a gente se revolte, tenha uma atitude errada sobre liderança. Não é nada disso. Eu só estou falando que esse pecado é muito sutil, é muito evasivo, ele penetra em tudo, e por melhor que a pessoa fosse, Jorão, eu não sei. Em outros aspectos, a gente não tem muitos dados, mas Jorão, ele vai continuar aparecendo aqui com Eliseu. Ele não é uma pessoa que parece que não quer Deus, mas ele não se livrou, apesar de ele ter feito... Por que ele tirou a coluna de Baal? Alguma coisa de bom tinha nele, alguma coisa, ele tinha algo que Deus até olhou e falou assim, olha, ele não foi como o pai dele. Mas ele não se livrou do desejo de controlar, de não soltar, de liberar o povo para voltar para Jerusalém. E isso é algo que impede. Hoje nós vemos a situação da igreja dividida. Isso não é um caso, né? Às vezes as pessoas pensam, não, para sair de controle humano, eu tenho que sair de todas as igrejas, eu vou formar um grupinho livre, que não tem nenhum Jeroboão, que não tem nenhum rei. Que nada! Nos grupinhos pequenos tem um monte de Jeroboãozinhos, né? Tem um monte de gente querendo, assim, todo mundo quer controle. Todo mundo quer influenciar, todo mundo quer segurar. Esse pecado de Jeroboão, não subestime, é muito poderoso e é muito forte. Agora, só para dar uma olhada nessa palavra aderir, eu queria que vocês vissem essa palavra, porque usa aqui, né, que ele, versículo 3, ele aderiu aos pecados. Então, não é uma coisa assim, ele consentiu. Não é assim, ele permitiu, ele deixou isso rolar. Não, ele aderiu. Isso é uma atitude de coração. Então, eu vou tentar não me desviar muito do assunto, mas eu não consigo simplesmente passar por cima, porque essa palavra aparece em alguns textos muito fortes, e eu queria que vocês vissem. Alguns eu só vou citar, se você estiver anotando, né? Tem só para entender o sentido da palavra, tem um texto em 2 Samuel 23:10, 2 Samuel 23:10, que fala que um soldado estava na batalha e ele ficou lutando por tanto tempo que a mão dele colou na espada e ele não conseguiu soltar. Ficou tantas horas lutando com a espada que ele não conseguiu soltar. E usa essa palavra, aderir. Então, é uma palavra assim de colar, de grudar mesmo, que é o sentido da palavra. Vamos ver uma profecia aqui em Jeremias também, que vai ajudar a entender o contexto. Jeremias 13. Jeremias 13, versículo 11. Pois como o cinto está ligado aos lombos do homem, assim eu liguei a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem por povo e nome e louvor e glória. Então ele dá uma ilustração aqui, que como uma roupa fica muito próximo assim
a pele do homem, assim, como ligado, aderido, né? É a mesma palavra, e ele está usando isso para mostrar que Deus quer que nós estejamos tão ligados a Deus, tão colados a Deus, né? Jorão aderiu, né? Ele colou, o coração dele colou no poder. Irmãos, e é isso, Jeroboão é poder, é controle, é sede de poder, é querer estar numa posição. Isso é o pecado de Jeroboão. E eu torno a falar, isso pode estar em qualquer nível. Eu posso querer ter controle sobre meu filho, eu posso querer ter controle sobre minha esposa, ou a esposa pode querer ter controle sobre o marido, entendeu? E essas coisas de controle, isso está no coração do homem. Não precisa ser um pastor de 500 pessoas para ter essa sede de poder. Agora, a primeira vez, é sempre interessante ver isso, a primeira vez que essa palavra aparece na Bíblia é em Gênesis 2, falando do casamento. Gênesis 2, 24... Portanto, deixará o homem a seu pai e sua mãe. Então ele está falando sobre um rompimento, né, que não é um rompimento assim, que não quero mais nada, mas sim, até o casamento, o filho ele é grudado. Biblicamente, existe uma ligação, que não vai acabar, mas ela precisa mudar. Então ele fala, por isso o homem deixará de ficar grudado, deixará pai e mãe, e acho que todas as traduções falam, unir-se-á a sua mulher. Mas é essa palavra, é grudar. Então esse grudar é se tornar um. É tão próximo, é tão unido, que você se torna um só. Agora, um exemplo aqui, nessa história tão bela de Ruth, capítulo 1, usa também a mesma palavra naquele momento crítico. Todo mundo lembra da história de Ruth, né, que Noemi foi com o marido e os 2 filhos para a terra de Moabe, né, o marido morreu, os 2 filhos morreram e Noemi ficou com as 2 noras, todas as 3 viúvas. Então Noemi falou assim, vou voltar para minha terra, não tenho mais nada a fazer aqui, e liberou as 2 noras para ficarem, porque elas eram moabitas, para ficarem lá. E no versículo 14, fala que as 2 levantaram a voz e tornaram a chorar. Então Orfa se despediu da sogra com o beijo, mas Ruth se apegou a ela, a mesma palavra, grudou. Ruth grudou, Ruth aderiu, Ruth se apegou a Noemi. Então, todas essas palavras estão mostrando esse sentido. Agora, eu não vou ter tempo, se alguém quiser anotar os textos, mas eu só vou ler um dos textos em Deuteronômio, mas Deuteronômio, que é um livro maravilhoso que fala... Moisés relatando para a nova geração todas as coisas que Deus tinha feito, e é um livro diferente dos outros 4 livros de Moisés. Assim, tem muita coisa poética, tem muita coisa assim, é muito eloquente. O livro de Deuteronômio é maravilhoso. Quando você pensa na lei, geralmente você pensa em coisas maçantes e regras, e Deuteronômio é um livro da lei, faz parte do Pentateuco, mas é um livro que tem a nova aliança dentro dela, fala da circuncisão do coração, tem tantas coisas assim, já prevendo o que Deus vai fazer. E com certeza, não por acaso, essa palavra aderir é usada várias vezes em relação ao povo com Deus. Essa palavra, e eu vou ler um desses textos em Deuteronômio 30. 30, versículo 20, vamos começar no versículo 19. É praticamente o final do discurso dele. Depois tem mais algumas coisas que, né, a despedida e o cântico e tal, mas é quase que o final do discurso de Moisés. E ele fala assim no versículo 19, 30, 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti,
que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolhe a vida, para que vivas tu e teus filhos. Como é que vocês vão ter vida? Tem dois caminhos. Um caminho é vida, outro caminho é morte. Sabemos que na lei fala assim: obedeça a lei e viverá, que é um contraste com o Novo Testamento que fala crê e viverá. Mas como aqui, escondido na lei, ainda é o regime da lei, sim, ele está falando que tem que obedecer, é a lei, mas dentro da lei já está mostrando que, na verdade, a essência da lei, a essência da revelação de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas. Então, quando você estuda a Bíblia, só um parênteses rápido aqui, quando você estuda a Bíblia, sim, você tem a lei do Velho Testamento, o Antigo Testamento, a Antiga Aliança, e tem o Novo Testamento, e são coisas diferentes, mas dentro da Velha Aliança já tinha a previsão da Nova, e você já consegue ver como Deus estava preparando o caminho. Na verdade, estava dando a lei, era necessária, tinha que dar a lei, tinha que mostrar o caminho, mas dentro da lei ele já estava falando assim: mas o que eu quero mesmo não é só uma obediência exterior, uma obediência de atos, de comportamento. Na verdade, eu quero o coração. Então ele fala assim: qual caminho? Vida e morte. Vida, obediência. Não, mas aqui ele não fala obediência. Aqui ele fala: qual que é o caminho da vida? Versículo 20: amando o Senhor teu Deus. Amando o Senhor teu Deus. Dando ouvidos à tua voz, porque você não vai amar a ninguém que você não ouve. Se você só recebe isso de segunda ou terceira mão, você não vai amar. Olha, estou aqui para dizer Deus mandou isso. Não, você tem que sentir no seu coração, Deus está falando. Então quando você encontra com Deus, quando você tem um verdadeiro encontro com Deus, que você percebe, Deus está pedindo isso de mim, Deus quer isso de mim. Então, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, e o que mais? Apegando-te. É essa palavra. Apegando, grudando. É um só. Deus é a minha vida. Eu não me separo dele. Eu não tenho outro interesse. Eu não quero outra coisa. É isso que Deus queria, apegando-se a ele. Então, se você depois quiser ler com calma, vou te passar todos em Deuteronômio, tá? 10, 20, 11, 22 e 13, 4. Então tem pelo menos essas 4 referências, uma que a gente leu aqui no capítulo 30, 10, 20, 11, 22 e 13, 4, ele repete esse tema. Vocês como povo, vocês precisam se apegar a Deus. É uma palavra que implica em lealdade, em devoção, em ser apaixonado. É uma palavra de amor, como nós vimos que usou em relação ao casamento, ok? Agora, ainda vamos ver aqui, em 1 Reis 11, tem um texto muito forte sobre o rei Salomão. 1 Reis 11, que mostra o que acontece quando você se apega, quando você gruda, quando seu coração se apega a outra coisa que não é Deus. 1 Reis 11, começa no versículo 1 assim: além da filha de Faraó, o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e eteias, das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não entrareis em contato com eles, e eles não entrarão em contato convosco, porque perverterão o vosso coração. Se alguém pensa, e os próprios judeus, pensaram isso por muito tempo, talvez pense até hoje,
que o chamado de Deus é uma coisa que é racista. Só os judeus, Deus só quer uma raça pura. Você tem muitos exemplos, a própria Ruth, que acabamos de ler, assim, era moabita. Então tem muitos exemplos que mostram que a questão para Deus não é raça. A questão para Deus é quem vai se apegar a Ele. Quem vai amá-lo de todo o coração. E lembramos também que desde o chamado de Abraão, não era para ser só o povo judeu, mas era para ser uma bênção a todas as nações da terra. Então a proibição de casar com mulheres de outras nações não é uma questão de raça. Por que Deus não queria? Porque essas mulheres perverteriam o coração. É o coração que Deus quer. Então Salomão, aquele homem que a gente tem a história dele, é uma das viradas mais tristes da Bíblia. Tem vários homens que pecaram, o próprio Davi, o pai dele, pecou, mas o coração de Davi não virou, não se afastou de Deus. Então, essa história de Salomão, que ao mesmo tempo é uma figura tão bonita do reino milenar, de Jesus reinando, trazendo paz, um homem sábio, um homem que amava a Deus, um homem que Deus teve a coragem de falar, pede-me o que você quiser. Esse homem chegou nesse ponto do coração dele se desapegar de Deus, e aí usa essa palavra de novo, a estas mulheres se apegou Salomão pelo amor. Então, é isso que afastou Salomão do caminho de Deus, né? Então, tudo isso aqui, então, quando você lê, quando eu sempre olho essa palavra, então, quando eu leio em 2 Reis 3:3, que Jorão se apegou ao caminho de Jeroboão, não, como eu falei, não é simplesmente ele foi fraco e permitiu, ele não proibiu, não, ele se apegou ao poder. Meus irmãos, a Bíblia fala, cuidado, não dá para servir a Jesus e a Mamon, não dá para ter o coração apegado a duas coisas. Ninguém pode servir a dois senhores. Não dá para se apegar ao reino de Deus, aos planos de Deus, e se apegar à sua carreira, ao seu futuro, à sua reputação, às suas possessões, à sua família, seja o que for. Não dá para fazer as duas coisas. O seu coração só consegue grudar, seu coração só consegue colar em uma coisa. Então, o pecado de Jeroboão representa isso. Ok. 2 Reis, voltando então, 2 Reis 3, vamos continuar com a história. É só essa introdução que é muito importante para a gente entender quem é Jorão e qual é o contexto dessa história que vai desenrolar agora. Versículo 4. Então agora estamos em 2 Reis 3, versículo 4. Ora, Mesa, rei dos Moabitas, era criador de ovelhas e pagava tributo ao rei de Israel de 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros com a sua lã. Olha, aqui tem uma nota interessante que, se você for pesquisar, tem um achado arqueológico antigo, não é recente, do século XIX ainda, que foi encontrada uma pedra. É chamada assim a pedra dos Moabitas, tem vários nomes assim, mas é a pedra dos Moabitas, é uma pedra que foi encontrada, menciona esse rei, provavelmente ou ele mandou escrever, ou ele mesmo escreveu, esse rei Mesa escreveu, ele menciona várias coisas nessa pedra que confirmam a palavra escrita. Muito bonito quando a gente vê essas coisas, né? Ele confirma que os moabitas eram tributários, né? eram dominados por Israel desde o tempo do pai de Acabe, que era... Agora me deu um branco aqui.
Onri, é isso. Ele menciona o pai de Acabe, Onri, que era realmente, foi ele que começou essa dinastia, né, de Acabe, e ele menciona várias coisas, menciona cidades, ele menciona as guerras entre eles, né? Ele não fala, e a gente pode até entender isso, ele não fala dessa guerra onde ele foi derrotado, né? Mas ele fala das guerras, fala da subserviência a Israel. Então é uma coisa interessante que toda essa história, esses fatos aqui tem comprovação histórica com esse achado arqueológico. Só uma observação. Na verdade, logo depois, segundo Reis, se você quiser olhar, segundo Reis 1:1, já fala da revolta de Moabe. Assim que Acabe morreu, Moabe quis, que era um tributo pesado, né? Eles tinham 100 mil cordeiros e carneiros, era um tributo muito pesado, e assim que Acabe morreu, Moabe quis se revoltar. Então isso aconteceu logo no início, alguns anos antes aqui, né? Mas foi agora que Jorão falou assim, não, vamos voltar, vamos pegar Moabe, vamos lutar contra Moabe para recuperar o nosso domínio sobre eles. Então esse é o motivo, esse é o cenário da guerra que vai acontecer agora. Tendo morrido Acabe, versículo 5, revoltou-se o rei dos Moabitas contra o rei de Israel. Assim, nesse tempo, saiu Jorão de Samaria e fez revista de todo Israel. Versículo 7. Mandou dizer a Josafá, rei de Judá: o rei dos Moabitas se revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? Respondeu ele: irei, serei como tu és, o meu povo como o teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. Então, como eu falei, eu não vou parar aqui para falar sobre alianças erradas. Alguém lembra desse assunto que falamos muito sobre essas alianças erradas? E nós vamos, durante nosso estudo desse capítulo, nós vamos sempre comparando. Josafá é uma coisa impressionante, né? Como Josafá, um homem tão maravilhosamente usado por Deus. Se você lembra também de 2 Crônicas 20, da história de Josafá, como ele enfrentou uma multidão, inclusive de moabitas. Aquele exército enorme era moabitas, amonitas, vários povos que se aliaram contra Josafá. Isso já tinha acontecido, essa guerra aqui é depois. Então, quando Josafá vem aqui, ele já tinha visto Deus operar tremendamente. É um dos maiores capítulos, maiores histórias de intervenção de Deus nas Escrituras. É um momento fantástico de intervenção de Deus, de ação de Deus. Josafá, um homem de Deus, naquele capítulo, eu falei várias vezes quando estávamos estudando aquele capítulo, que Josafá ali, ele representa tudo que uma verdadeira liderança deve fazer. Quer um modelo, quer ver como os líderes de Deus devem agir. Olha 2 Crônicas 20, é uma história fantástica. Só que aqui é um contexto totalmente diferente. Aqui também, o final da história, Deus vai derrotar os moabitas, sobrenaturalmente. Mas que diferença! Que situação totalmente diferente. Você chega no fim dessa história, você pensa, será que Deus realmente foi glorificado ou não foi? Assim, essa história te deixa assim com um gostinho assim meio... Deus operou, foi um milagre, foi algo espetacular que Deus fez aqui. Eliseu é usado por Deus para dar uma palavra de Deus para os exércitos juntos. Mas que história diferente, que história totalmente fora daquilo que Deus realmente queria fazer. Então, desde já, preste atenção nessa história, analisando o seguinte: não é sempre que Deus age sobrenaturalmente
que Deus é realmente glorificado. A gente pode falar assim, mas Deus vai fazer alguma coisa que não vai glorificar o nome dele? Não, de alguma forma, eu não estou dizendo que Deus não foi visto, que Deus não foi glorificado, ele foi. Mas eu estou falando mais assim no sentido geral. Qual foi o resultado dessa história? Qual foi o resultado dessa batalha? Aonde que levou isso? Você lê essa história, parece, sabe aquelas histórias do livro de Juízes? É a história do povo de Deus, tem profeta, tem palavra de Deus, mas que confusão, que coisa totalmente, muita coisa errada misturada aqui. Então a gente aprende várias coisas. Uma que não é sempre que Deus age sobrenaturalmente, que isso está conduzindo, em todos os sentidos, Deus vai conduzir para o alvo dele. Mas você não percebe, não é uma coisa evidente que Deus está usando isso para cumprir o propósito dele. E outra coisa importante, que a gente já estou dando de antemão, é que Eliseu, profeta de Deus, ele vai dar uma palavra de Deus, vai falar que Deus vai livrar, que Deus vai fazer uma intervenção aqui, mas o próprio Eliseu, que viu que estava tudo errado, ele poderia ter pensado, né, que é o que muita gente faz, né? Eu nem vou buscar a Deus, isso aqui está errado. Assim diz o Senhor, volte para todo mundo para casa. Deus não falou isso. É mais ou menos como Moisés, né? Lembra que Moisés, ele viu o povo murmurando, naquela ocasião que ele até perdeu o direito de entrar na Terra Prometida. Ele viu o povo murmurando, ele até foi falar com Deus. Deus, como é que é? Deus falou assim, fala para a rocha e dá água para o povo. E Moisés não se conformou. São seus rebeldes. Será que Deus vai ter que dar água para vocês de novo? Então, cuidado quando você pensa que sabe o que Deus está falando. Cuidado quando você pensa que sabe, porque aqui seria uma ótima, de acordo com a minha visão, seria uma ótima oportunidade de Deus falar assim, que coisa nenhuma, vocês estão vindo me buscar, estão querendo consultar a minha vontade, que nada, está tudo errado, eu não vou te ajudar. Deus não fez isso, mas eu me antecipei, vamos voltar aqui. Então, Josafá foi, situação totalmente diferente. Josafá não orou antes de ir. Josafá, que é um homem de Deus, que tem outras histórias, né? A outra história que ele foi para a guerra com Acabe, também não orou antes. Então essa parte da lição é muito, muito prática para nós. Na outra vez também, Acabe falou, Josafá, vamos contra os sírios, nós dois juntos? Vamos, eu tenho aliança com você, eu nem preciso orar. Por isso que eu fico olhando essas histórias de aliança errada, porque dentro de uma certa circunstância, você está em aliança com seus irmãos, você está em aliança conjugal, tem certas coisas que você não precisa orar. Será que Deus quer que eu vá para um lugar e minha esposa vá para outro? Claro que não precisa orar. Será que eu estou em aliança com meus irmãos? Será que Deus quer que eu faça alguma coisa que vai trazer divisão com meus irmãos? Claro que não, eu não preciso orar. Só que Josafá fez isso, mas ele estava com as pessoas erradas. Eu queria que vocês entendessem, ele errou quando ele fez uma aliança errada. Mas ele entendia a implicação da aliança. Porque quando Acabe perguntou, agora quando Jorão perguntou, você vai comigo para a batalha? Claro, eu estou junto com você. Meu povo é como teu povo, meus cavalos como teus cavalos. Assim, nós estamos juntos. Isso é aliança. Por isso, não faça aliança errada. Né? Porque quando você entra em aliança, você vai junto. Mas em todos os momentos cabe oração. Né? Tem situações, tem que ter muito cuidado em aplicar, não precisa orar. Né? Tem certas circunstâncias que não precisa orar, porque está evidente, mas aqui ele deveria ter orado, mesmo estando em aliança, porque era uma situação que envolvia a causa de Deus. Então ele não orou. Jorão, a gente nem se assusta de Jorão não ter orado, porque Jorão não, né, talvez ele tivesse alguma
abertura para Deus, mas ele não era um homem que conhecia os caminhos de Deus, nem que tinha esse tipo de relacionamento. Então aí eles perguntam, aí eles vão determinar a estratégia, e é mais por causa do versículo 8 que eu coloquei um mapa no verso dessa folha. Eu queria que vocês dessem uma olhada, porque agora eu queria que vocês imaginassem, vocês têm que realmente visualizar essa situação geográfica, né? Nem todo mundo precisa gostar de geografia, mas as histórias, os contextos históricos dependem muito de geografia e a gente não consegue entender direito. Então, no seu mapa, eu só quero que vocês prestem atenção aqui. Eu procuro na internet assim, um mapa que sirva, né? Mas assim, às vezes não tem todas as características que eu gostaria, mas você tem escrito no seu mapa Israel, vê se você encontra onde está Israel, que são as 10 tribos. Não mostra a linha divisória, mas aí tem Judá mais no sul. Essa linha divisória entre Israel e Judá ficaria assim próximo a Jerusalém. Então, onde você está vendo Jerusalém, um pouquinho para cima de Jerusalém ficaria a linha divisória entre o reino de Jorão, né, as 10 tribos governadas por Jorão, e Judá, que é governado por Josafá. Depois você vê o Rio Jordão, aqui também não está escrito, mas se você quiser até anotar aí, do seu lado direito, né, do lado leste do Rio Jordão, tem uma parte ali, está escrito Tobi, Ramote, Gileade, lá em cima. Toda essa parte aí que não está anotada aí seriam as 2 tribos e meia que pertencem a Israel, né? Tinha Gade, Ruben, metade da tribo de Manassés nessa parte aí. Aí tem a parte de Amon, tem Moabe e tem Edom. Então, para a nossa história aqui, você tem que lembrar aqui da localização de Moabe. Quem que Jorão quer, quem que esses reis, Jorão e Josafá, eles vão atacar quem? Moabe. Então no versículo 8, está escrito assim, e para Judá é tudo ele. Então a gente não sabe se ele é Jorão ou ele é Josafá, fica tudo bem confuso aqui, né? Mas perguntou ele, a maioria, o consenso da maioria, assim, que esse primeiro ele é Jorão. Então Jorão convidou Josafá, você me ajuda? Josafá falou assim, ajudo, estou junto, aonde você quiser. Aí Jorão pergunta para Josafá, o que você acha? Qual o caminho que nós vamos? Então eles estão ali e tá Moabe. O que seria mais perto e mais normal? Atacar Moabe de cima, a parte do norte, sim, pegando Moabe de cima, ou por baixo? O que seria mais fácil geograficamente? Para eles, né, para todo Israel ali, seria de cima. Porque, na verdade, eles têm as 2 tribos e meia do outro lado, nessa parte ali. Então, é só eles ajuntar ali e atacar Moabe. Só que Moabe estava bem fortificada dessa parte. Então, o que Josafá responde? Na minha tradução, na minha versão aqui, responde ele Jorão, mas a maioria dos comentaristas acha que Josafá. Respondeu-lhe Josafá, pelo caminho do deserto de Edom. Onde que é o deserto de Edom? Na parte de sul, na parte de baixo. Então, aí o que acontece? Versículo 9. Assim partiu o rei de Israel com o rei de Judá e o rei de Edom. Por que Edom está ajudando? Edom tem um rei, mas na verdade quem manda em Edom é Judá. Então Edom não tem muita escolha. Ou talvez Edom também tivesse vontade também de lutar contra Moabe. Mas então agora nós temos 3 reis. Israel, Judá e Edom. E Edom, que é governado por Judá, vai ajudar também. Então eles vão fazer uma volta. E quem, como Ivan, não sei se mais alguém já teve oportunidade de conhecer esses lugares lá, né, realmente visitar esses lugares, até hoje é um deserto. Você anda quilômetros e quilômetros e não vê uma plantinha verde, principalmente desse lado, do lado de Moabe e Edom, né?
que hoje é Jordânia. Então você anda ali e não tem nada. Naquele tempo também era deserto. Como é que um exército grande, pessoas, e eles dependiam de animais para carregar mantimentos, para carregar as coisas, tudo que eles precisavam para caminhar, eles dependiam muito de animais. O camelo dura muito mais do que o homem sem água, mas os outros animais duram muito menos. Eu não sabia disso, eu li esse fato há pouco tempo, que os cavalos morrem muito mais rápido do que o homem sem água. Então, eles estavam contando nessa estratégia deles de pegar Moabe provavelmente de surpresa e pegar por um outro lado mais fácil de atacar. Eles fizeram, versículo 9, assim partiu o rei de Israel, rei de Judá, rei de Edom, após andarem rodeando durante 7 dias, não havia água para o exército, nem para os animais que os seguiam. Então, você pode, assim, eles devem ter feito, eles não teriam feito do lado leste do Rio Jordão. Eles teriam feito isso do lado de Israel, do lado esquerdo. Então eles fizeram um caminho, Rio Jordão, Mar Morto, tá vendo? Mar Morto, desceram pelo Mar Morto, aí entra na região de Edom, e aí eles entrariam na parte sul, atacariam Moabe da parte sul. Então você pode até traçar uma linha mais ou menos para você entender essa trajetória, ok? Nessa parte desértica, mesmo em Israel, existe um fenômeno, existem muitos leitos de rios, de córregos, que durante a maior parte do ano são totalmente secos, porque muito pouca chuva. Mas de vez em quando dá uma chuva forte, vem água, mas também depois passa, seca rapidinho de novo. Eles usam aquele nome WADI, né? W-A-D-I, né? Então, provavelmente, eles estavam contando com algum lugar que talvez tivesse água. Só que eles chegaram perto de Moabe, chegaram perto do destino deles, mas estavam sem água. Eu acho, assim, tentando entender as entrelinhas, eu acho que eles estavam contando em chegar em um determinado local e ter água. Provavelmente eles levaram um pouco de água, mas 7 dias, e daí acabou, né? E se eles estavam andando ao lado do Mar Morto, não ia adiantar nada, né? Porque aquela água não dá para tomar. Então, eles chegaram perto de Moabe e não tinha água. Então disse o rei de Israel, versículo 10. Agora essa frase é fantástica, né? Se você entendeu todo o contexto aqui, como é que eles fizeram o plano, como é que eles fizeram a estratégia. E, gente, não é Jorão que faz isso, não. Todos nós fazemos isso. Ele fez um plano, vai dar certo, vou chamar Josafá pega o rei de Edom, tá tudo certo, nós vamos conseguir pegar Moabe, nós vamos fazer, fizeram a estratégia, nós vamos por baixo, nós vamos atacar Moabe pelo sul, e aí chega uma parte do plano não deu certo. Não tinha água, não estavam contando com isso. Não tinha água. E aí Jorão fala uma coisa impressionante. Ele fala assim, o Senhor chamou 3 reis e vai entregar tudo nas mãos do rei de Moabe. E quem disse que o Senhor chamou esses 3 reis? Quando foi que ele orou? Quando foi que ele buscou uma direção de Deus? Eu faço os meus planos, quando Deus não abençoa, eu fico bravo com Deus. Qualquer semelhança é por acaso, né? Mera coincidência, né? A gente faz isso todo o tempo. Às vezes a gente até pede para Deus abençoar os planos que a gente já fez. Aqueles nem isso. Então eles fizeram o plano, não estava dando certo, e Jorão fala assim, eu acho que Deus tinha um plano para matar todos nós aqui. Quer dizer, ele está com consciência pesada, ele sabe que ele não está sendo fiel a Deus, então isso pesa,
Mas, por outro lado, ele não tem nenhum conceito verdadeiro de Deus, ele não conhece Deus de verdade. Então, ele fala, o Senhor chamou esses 3 reis para entregá-los nas mãos dos moabitas. Mas perguntou Josafá, eu não sei se em algum momento Josafá fala assim, nossa, é mesmo, nós estamos aqui, o que nós estamos fazendo aqui? Nós não estamos fazendo a vontade de Deus. Mas Josafá, ele é um homem que conhece a Deus, e ele fala assim, vamos buscar um profeta, vamos buscar a palavra de Deus. Ele fez isso naquela outra guerra com Acabe também. Fala, Acabe, antes de ir para a guerra, vamos consultar a Deus. Só que aqui ele já tinham marchado 7 dias sem água. Então, ele também errou muito, assim, agora nós vamos buscar Deus? Agora nós vamos perguntar o que Deus quer? Então, essa é uma grande lição, né? Quando que a gente tem que buscar Deus? Antes de começar. Então, não há, Josafá, versículo 11, não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos, algumas traduções falam oficiais, né? Um dos servos do rei de Israel respondeu, aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Agora aqui tem várias coisas interessantes. Primeiro, eu queria que vocês visualizassem onde eles estão, para pensar assim, o que Eliseu está fazendo ali? Deus, às vezes, explica. Tem histórias que falam, Deus falou com Elias, levanta-te, vai, encontra. Tem histórias que Deus conta certinho. Como que Elias estava no lugar certo, na hora certa? Quando Acabe tomou a vinha de Nabote, como é que Elias apareceu lá? A Bíblia explica. Deus falou com Elias. Elias, levanta-te, vai até tal lugar. Então ele tinha, né? Aqui, eu imagino que alguma coisa semelhante, ou Deus falou com Eliseu, ou o rei não sabia. Ou será que sabia? Será que o rei sabia? Será que... Aqui é tudo especulação, tá, gente? Eu não tenho a menor ideia. Como que Eliseu, eu queria que vocês vissem como ele está longe da casa dele. Como, assim, isso aqui não é assim, gente, Eliseu mora ali, vamos lá falar com ele. Não, Eliseu não mora ali. Né? É muito longe, eles já andaram 7 dias no deserto. Eliseu não podia estar lá, mas Eliseu estava lá. Então... de alguma maneira, Deus o tinha avisado antes, de alguma forma, ele estava no lugar certo, na hora certa. Agora, Eliseu, nós já estudamos aqui no capítulo 2, então a gente já viu aqui algumas coisas que ele tinha feito. Mas, talvez as águas de Jericó, talvez outras pessoas tinham ouvido falar. Talvez tinha corrido a notícia que Elias subiu num redemoinho, não sei. Mas Eliseu ainda não é conhecido. E esse versículo que a gente sempre cita para dizer que Eliseu era um servo, né? É esse versículo aqui que a gente fala, sempre a gente faz menção, porque em nenhum lugar antes disso tinha falado exatamente o que Eliseu fazia. Ele estava acompanhando, era um servo de Elias, mas aqui que nós temos, esse é Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Interessante, então, que ele não é apresentado assim, esse aqui é o famoso profeta Eliseu. Não, ele não é famoso. O que ainda identifica Eliseu este é Eliseu, aquele que era servo de Elias. Por enquanto, ninguém sabe de muita coisa sobre ele. Tem um profeta aqui. Qual que é a credencial dele? Ele era um servo, ele deitava água sobre as mãos. Aqui não fala, esse aqui é Eliseu que já fez um milagre em Jericó. Não, eles provavelmente nem sabiam disso. Só que Josafá fala assim, vamos falar com ele porque ele tem a palavra de Deus, né? Então, disse, versículo 12, disse Josafá, está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom desceram a ter com ele.
Apesar, esse aqui também é significativo, porque no cenário lá de Acabe, na guerra com Acabe, o profeta era convocado para ir à presença do rei. Aqui, se Eliseu estava acompanhando o exército e tinha a tendinha dele lá, eles podiam ter facilmente. Então chama, não é? Nós somos 3 reis. Chama esse profeta, servo de Elias, esse cara aí, chama ele para vir aqui. Nós somos as autoridades, nós que temos poder. Não, os 3 reis. E isso, por que os 3 reis fizeram isso? Porque eles estavam em desespero, estavam em apuros. Então, eles foram, e isso, gente, essas coisas são muito importantes, são significativas, porque Elias e Eliseu representam a palavra de Deus tendo mais peso do que as autoridades, do que os governantes, do que os reis. Quando Elias aparece depois de 3 anos e meio de seca, quando Elias aparece de novo para falar com Acabe, ele fala, ele que manda, ele fala assim: Acabe, eu quero que você reúna todo o povo para mim no Monte Carmelo, pode trazer todos os profetas. Gente, peraí, quem que manda aqui? Acabe estava tentando matar Elias, e Elias aparece e dá ordens. E ele mata os profetas de Baal, e, sabe assim, ele tem autoridade, a palavra de Deus é forte. Isso não é uma questão de briga pessoal. Eliseu não está fazendo coisas assim para que ele apareça. Isso aqui é uma questão de Deus mostrar que a palavra dele é mais poderosa do que as autoridades da terra. E isso é o reino de Deus. O reino de Deus não vindo com exércitos, não vindo com... Deus podia fazer isso, ele podia mandar anjos, podia matar todo mundo, mas Deus estabelece o seu reino pela sua palavra. Por enquanto, Eliseu é quase ninguém, é um servo, ele não tem muita coisa para dizer assim, quem é Eliseu. Mas os 3 reis descem lá para a tenda dele com muita humildade, assim, é o profeta Eliseu que recebe os 3 reis. Não são os 3 reis que chamam Eliseu para vir e falam assim: eu quero que você fale uma palavra. Então já começa aí. E agora, o que Eliseu fala? Eliseu recebe os 3 reis. Você percebe claramente quem que manda aqui, quem que é forte aqui. Ele olha para a cara de Jorão e fala assim: o que você está fazendo aqui? Você está vindo aqui para buscar uma... Eliseu, ele vai dar uma... Acho que talvez ele nem soubesse disso, mas a gente que vê a história na frente, Deus vai dar um grande livramento. Mas Deus não dá o livramento sem antes colocar as coisas nos seus devidos lugares. Antes de dar uma palavra, antes de falar assim diz o Senhor, eu vou mandar um livramento, vocês vão vencer esse exército, ele fala assim: ô Jorão, o que você está fazendo aqui? Por que você não procura os profetas de seu pai e os profetas da sua mãe? Agora, a resposta de Jorão também é muito engraçado, né? Porque ele tem um refrão, ele não consegue assim... Não é que Deus chamou os 3 reis para entregar nas mãos dos moabitas. Gente, ele está com uma ideia fatalista. Ele não conhece Deus, ele não sabe o que é arrependimento, ele não sabe que, assim, sabe, eu estou errado, eu fiz tudo errado, e Deus chamou esses 3 reis. Deus não chamou 3 reis, foi você que fez, é tudo iniciativa sua, você que quer poder, você que quer dominar sobre os moabitas. Por que ele está falando isso? Porque ele não tem conhecimento de Deus e ele só sabe falar isso. Ele só sabe falar isso. Não, é porque Deus chamou esses 3 reis e vai entregar tudo nas mãos dos moabitas. Qual é a preocupação de Jorão? Qual é a preocupação? Nós vamos morrer. Nós vamos morrer. Ele só quer saber da segurança dele. E outra vez, qualquer semelhança com o que nós buscamos de Deus hoje é mera coincidência. O que a gente quer?
A gente quer sobreviver, a gente quer nossa integridade. Oh Deus, é porque o Senhor me chamou, o Senhor me largou, porque vai acontecer não sei o que lá, culpando Deus ou achando que vai acontecer uma calamidade. Gente, a primeira coisa é pensar, meu Deus, eu estou apegado aos caminhos de Jeroboão, eu tenho que soltar. Não, nada disso. Nada disso. Ele está procurando simplesmente segurança e proteção para si mesmo. Então, Eliseu, versículo 13, que tenho eu contigo, vai aos profetas teu pai, aos profetas tua mãe. O rei responde. E aí, versículo 14, disse Eliseu. E agora, de onde você já viu essa frase antes? Disse Eliseu, tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, em cuja presença estou. Onde você já viu isso? Quem falava isso? Essa era uma frase, como é que fala? Uma frase padrão, uma frase, a marca registrada, era a frase do mestre dele, né, de Elias, né? A primeira vez que Elias aparece em cena, as primeiras palavras que estão registradas aqui, a primeira coisa que Elias fala, quando ele se encontra, ele se põe, provavelmente sem ser convidado, na frente do rei Acabe, é: tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, em cuja presença estou. Nós vamos retomar isso na próxima aula, mas eu só quero terminar, assim, só dando essa ligação. Assim, eu não lembro se nós falamos muito sobre isso quando a gente estudou Elias, mas essa frase, em cuja presença estou, a palavra original é diante de quem eu estou em pé. Diante de quem eu estou em pé. Em cuja presença estou é bom porque mostra assim, Elias primeiro, agora Eliseu, eu presto contas ao Criador do universo. Por que eu não tenho medo do rei? Por que Elias podia se colocar diante de Acabe, que podia acabar com a vida dele? Né? Por que ele podia fazer isso? E Elias era um homem que sabia o que era medo, né? Porque ele correu de Jezabel, né? Mas por que ele podia, assim, diante de, assim como vive o Senhor, Deus dos Exércitos, diante de quem eu estou em pé? Essa frase é a frase assim, o rei, ele tem vários servos que estão em pé diante dele e que é só assim, faz isso, faz aquilo, escuta a ordem e faz. Eu não presto obediência a qualquer um, eu presto obediência a Deus. Então, Eliseu aqui, ele não está se colocando, e veja, a única maneira que Deus vai investir a autoridade dele em pessoas humanas, porque é assustador você pensar que algum homem podia falar como Elias. Assim diz o Senhor dos Exércitos, não vai chover enquanto eu não falar. Eu, Elias, mas eu estou na presença de Deus. Mas hoje, se eu falar isso, eu vou pensar que eu sou o tal. Eu vou achar que assim, né? Eu que mando, eu que vou falar se vai ter chuva ou não. É muito difícil Deus colocar um homem na posição que ele não manda nada, mas ele sabe que Deus está falando e ele pode falar. Assim diz, tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, em cuja presença eu estou em pé, eu estou aqui para fazer a vontade dele. Se ele fala alguma coisa, não é o rei de Israel que vai me intimidar. Então, esse encontro, ele coloca um confronto, que era o que acontecia com Elias também. Ele coloca um confronto, ele coloca em oposição a autoridade dos homens e a autoridade de Deus. Não a minha autoridade, a minha posição, mas é diante de Deus. Então, ele fala, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti, nem te veria. Então, assim, eu vou dar a palavra de Deus, mas fique bem sabendo que não é por causa de você, Jorão.
é somente por causa de Josafá. Então Deus está, antes de falar, Deus está colocando as coisas nos lugares certos, ok? Bom, está no meio da história, voltem para a gente dar continuidade. Não é domingo que vem, é no outro domingo, tá? Mas que Deus nos ajude a entender, né? Como Deus quer fazer as coisas, como Deus quer estabelecer o seu reino. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor. Principalmente, Senhor, nosso desejo é que o Senhor nos mostre como o nosso coração pode se apegar a Ti, Senhor. E como nós podemos nos desapegar dos caminhos de Jeroboão, como nós podemos nos desapegar de todas as coisas que conquistam, que prendem o nosso coração. Às vezes nós queremos Te servir, nós entramos na Tua presença, cantamos a Ti, oramos, mas tem algo que está prendendo o nosso coração está apegado a outras coisas. Senhor, vem, Senhor, livrar a nós e a toda a Tua igreja dos caminhos de Jeroboão. Livra-nos, Senhor, de tudo que está nos prendendo a outras coisas. Ó Deus, livra-nos dessa armadilha que aconteceu com Salomão. Livra-nos de todas as coisas que prendem o nosso coração. Ajuda-nos a ter um só propósito em Ti, Senhor. E levanta, Senhor, o Teu povo. Nós cremos que não é uma pessoa só, mas é um povo que vai poder dizer: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, diante de quem eu estou em pé. Eu não estou olhando para homens, para autoridades, para poderes, para ameaças, para sistemas, para coisas para opiniões que podem me fazer desviar dos Teus caminhos. Eu estou olhando para o Senhor. Ó Deus, nós oramos, ó Deus, em primeiro lugar por nós mesmos, Senhor, para que isso realmente possa acontecer. Em nome de Jesus. Amém.